Olá pessoal, boa tarde. A gente vai começar então hoje uma nova resenha de bioenergética e sobre um livro que foi escrito, foi o último livro, né, publicado pelo Alexander Lowen, que é o livro Alegria. A gente vai convidar a professora Liane Zink para compartilhar um pouco das impressões que ela teve desse livro, da análise bioenergética. E eu já adicionei ela aqui na conversa. Como é uma gravação ao vivo, vocês sempre podem fazer perguntas. Eu consigo ver as perguntas de vocês, participar durante o processo. Olá, bem-vinda! Oi! Bem-vinda! Tudo bem, Joviniana? Tudo bem, tudo bem. Agora a É, gente um, está para valer aqui. que bom, é um prazer estar Muito aqui com bom, você. muito bom. Bem, eu vou. Estava falando aqui para o pessoal que é um processo de vários livros, né? Que eu estou fazendo essa resenha. Lembrando sempre que a resenha não é um resumo, né? Quem está assistindo, a gente vai ficar É, falando o tempo todo da sequência, às vezes de um argumento inteiro do livro, mas a ideia é apresentar o livro e colocar os principais problemas. E cada encontro eu tenho tido pessoas assim muito queridas para contribuir com essas perguntas, com as reflexões sobre os livros do Lowen. Bem, hoje a gente vai estar com a Liane Zin, que ela é analista haitiana, trainer internacional de análise bioenergética, diretora do Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, trainer sênior do Instituto Brasileiro de Biossíntese e presidente da Associação Alemar pela OABS, Instituto Internacional de Biossíntese, é certificado em terapia sistêmica familiar, é palestrante, professora, e tem uma grande jornada como trainer internacional, atuando na Alemanha, na Rússia, na República Tcheca, em Portugal, Espanha, Argentina e Brasil. Ela é fundadora e diretora do Ágora, que é um centro de estudos neo-haitianos no Brasil, e atualmente é fundadora do Ágora na Alemanha. Ela escreveu a introdução, o prefácio do livro Tal da Transformação, e também escreveu o prefácio do livro que a gente vai falar hoje, que é o livro Alegria, do Lowen, que é, aqui, meu, está todo marcado, cheio de marcações, mas esse livro, o Alegria, eu fiquei, agora eu falei, nossa, agora eu vou ter que pegar os argumentos, ver quais são as perguntas, e eu comentei com a Liane. Eu conheci a Liane pela internet. Deixa eu contar essa história. Eu estava procurando. uau! Foi. Eu estava procurando bioenergética na internet. E aí eu vi lá, como se fosse a história das psicoterapias corporais no Brasil. Acho que no Centro Haitiano ou na Três Rios, que você estava falando. E eu fiquei pensando, Oi, nossa, cortou? ela é a história da psicoterapia corporal no Brasil, ela participou de toda essa história. Então é uma honra muito grande, uma alegria, né, muito grande de compartilhar, de ter a Liane aqui. A gente tem várias pessoas te mandando beijos aqui, Vera Castro, Rose Regina Obrigada. Alonso, e os seus fãs daqui a pouco vão começar a entrar, que você tem um monte. E eu sou super seu fã, então sou suspeito. Que Muito bom, grato por estar aqui. obrigada, Joviniana. Eu estou aqui com o meu livro, ó, que também está super escrito, Yes. porque esse livro foi muito importante. Muito bom. Começamos a falar dele, então? Pode falar, se você quiser falar um pouco de como você chegou na bioenergética e nesse livro, depois como você foi a experiência de escrever o prefácio do livro. Que geralmente o autor, a última coisa que um autor faz, né, quando ele está escrevendo, é fazer a introdução. E para fazer um prefácio, você tem que ter entendido muito o livro. Então, assim, como foi essa experiência de escrever o prefácio? Como que é essa experiência na bioenergética? Fica bem à vontade, que é uma conversa. Uma conversa. Olha, a minha experiência na bioenergética é longa, não, Giviniano, desde dos anos 70, veja só. O Lowen foi meu professor, foi meu treinador, foi meu terapeuta, então eu tenho uma longa jornada com ele, não? E esse livro veio para a bioenergética. Primeiro preciso dizer que a bioenergética transformou minha vida, porque na verdade eu venho da psicanálise e aí estava cansada já de olhar o teto e ficar olhando para o teto. E quando eu conheci a bioenergética, eu sentia, faz parte,
faz falta o meu corpo. Eu sou uma mulher que estou muito conectada com o meu corpo o tempo inteiro. Então, aí quando eu conheci a bioenergética, realmente transformou minha vida, né? E aí esse livro chegou, a Sumos pediu que eu fizesse, me fez o convite para fazer o prefácio do livro, a introdução, e aí, quando eu li o livro, eu me apaixonei, porque essa história da alegria realmente é muito difícil, né? É uma coisa que o Lowen coloca como tese, inclusive. O que ele me chama a atenção nesse livro sempre foi a tese do Lowen, mas a coisa mais importante é preciso chorar. É preciso ir profundamente nas emoções da gente para poder se entregar ao corpo. Então, quando eu li essas coisas que o Lowen foi colocando, ele no começo do livro ele coloca sobre a terapia dele com Reich, né? Sim. Que é um momento tão importante na vida dele, ele sempre fala muito, e o quanto ele aprendeu a chorar, porque chorar faz vibrar o corpo. Aí a gente pensa, nossa, para chegar na alegria é tão fácil? Não, são várias camadas, né? Várias descobertas para poder chegar nessa questão que é tão profunda que é a alegria. Então, no livro, ele vai falando sobre o chorar, sobre a entrega primeiro, antes de chegar na camada da alegria, que é a entrega ao choro, né? E isso é muito difícil. Sim. E a gente sabe que tem muitas pessoas com muita dificuldade de chorar, de se entregar ao choro. E o Lowen coloca que essa entrega ao choro é como se fosse um desmanchar, né? Um desmanchar de si mesmo. Mas daí ele fala, olha a importância do choro, né? Que o choro vibra lá na barriga. E que daí lá na barriga que vem, que sobe, e que é a possibilidade daí de você ir limpando e vibrando, que a vibração é tão importante para a bioenergética. Então, acho que eu falei do choro, que é Sim. uma das teses do livro, né? Ele A fala, outra coisa que ele... uma coisa interessante que ele coloca, acho que no primeiro capítulo, não lembro, do diafragma, né? Ele fala daquela metáfora que o Freud faz, né? Do inconsciente, né? Do superego e do ego. Então fica aquele iceberg. E ele coloca no corpo que a superfície desse iceberg é o diafragma, né? Então, se você não mobilizar e entrar para o diafragma, que carrega tanta tristeza, também raiva, se ele não for mobilizado, você não acessa a profundidade. Eu achei isso muito legal. Porque depois ele vai falando, depois do choro, né? Eu acho que o Lowen vai trazendo as emoções que, justamente ao liberar o diafragma, vai liberando para essas emoções tão profundas, que estão lá enraigadas e aprisionadas na gente, né? Então, do que ele fala? A segunda coisa é a raiva, né? É a raiva. Aí ele fala, nossa, como liberar a raiva para chegar na camada da alegria, não? Aí ele fala que também está aprisionada, então primeiro é o choro, aí vem a raiva, e toda essa possibilidade da descarga energética alta da raiva, que tem que liberar também diafragma, né, que você estava falando aí, que você sabe muito bem, que todas essas aberturas do corpo dão lugar a uma abertura da energia e da respiração. Sim. Que, na verdade, toda a tese dele é vamos respirar, vamos aprofundar a respiração, né, para que isso possa liberar. Aí a outra emoção que ele fala muito, que a gente trabalha muito, que é o medo, né, Joviniano? Sim. A história do medo que ele vai trazendo no livro, de como liberar o medo. Então você vê, a gente falou do chorar, da raiva, do descongelamento do medo que ele coloca, porque o medo congela, né? O medo provoca você não ter nenhuma possibilidade de prazer, porque ele vai falando do prazer. Eu aqui no começo do livro falo que a alegria é além do princípio do prazer, né? É muito mais legal, isso é muito legal. Porque é mais profundo, porque daí ele vai aprofundando a tese dele no livro, e quando ele vai dizendo, então, a camada do descongelado medo, ainda ele está falando de emoções muito fortes que a gente nem pensa, que através dessas emoções, de liberar essas emoções energeticamente, é que a gente vai chegar na alegria, não?
A gente fala, Sim, não, não é é legal. possível, O que né? ele recupera a metáfora do inferno de Dante, eu achei muito legal E, isso. Que o é, Dante no é, inferno fica desesperado e reza para a protetora do céu, né? E a protetora do céu manda o Virgílio. Que o Virgílio já é, tinha atravessado. Então o Virgílio não vai interferir, né? Mas ele acompanha o Dante na travessia. E como que nós somos o Virgílio dos clientes, que a gente não vai passar pelo problema, né? Ninguém sabe o tamanho da dor do outro, mas ajudar a atravessar, é, ter coragem de fazer sua própria é, travessia para ajudar também as pessoas a atravessarem e entrar nesse estado de consciência da alegria. Eu achei muito interessante essa disposição para não, atravessar as não é? emoções negativas, né? Negativas porque estão E como a negadas, né? gente, e dá essa sensação também de que como que eu vou atravessar todo esse deserto para chegar na alegria, né? Que a alegria devia ser a primeira camada que já está lá, etc. E eu acho que daí ele vai trazendo toda a questão da sexualidade, não? Sim, Que também do desejo, do prazer, da sexualidade, e o quanto depois que você sente essa quebra do ego, essa entrega total ao corpo é, que ele fala, na questão do orgasmo no final, o quanto ele fala do amor e da espiritualidade. O que eu acho sim, interessante nesse livro é que ele traz a alegria como forma de encontro espiritual, da espiritualidade, de como se o cosmos pode, essa energia cósmica, pode entrar na energia orgânica e os dois pulsarem juntos, né? Então ele vai chegando, ele vai longe, não, Juliano? vai Ele longe. vai longe porque ele vai chegando em todos esses cantos para trazer essa entrega total, né? E aí eu acho que, não sei se você quer falar mais um pouquinho, porque eu gostaria de dizer também o quanto esse livro é contemporâneo, né? O Sim, quanto é... Porque muitas coisas já passaram, já estão lá em 1940, e nós estamos quase em 2020. Mas sim, esse eu escolhi de falar com você desse livro, porque realmente esse livro é muito contemporâneo. Se a gente fosse perguntar aí agora, como é que as pessoas estão vivendo a sua alegria atualmente? Né? Como é que o mundo atual, político, social, está trazendo a tese da gente poder viver alegria? Nesse mundo onde a simplicidade quase não existe, né? A sociedade de consumo, a sociedade do sim. cansaço, que está aí agora todo mundo falando, não? E a gente pensar neste livro que o Lowen escreveu, em 1997 ele foi traduzido no Brasil. E, na Tá. verdade, ele é tão contemporâneo. Sim. Né? Eu acho que a gente até pode falar um pouquinho dessa tese dele, da bioenergética, quanto a bioenergética continua contemporânea, porque muitas teorias passaram também, né, Giovina? Sim. Mas a bioenergética continua contemporânea nisso, né? Acho que está Então, contemporânea, porque eu acho que, pegando duas perguntas, assim, né? Que eu acho que uma pergunta que ah, fica, que é do livro, que eu até comentei com você, que ele fala de todo o processo dele experimentar o reflexo do orgasmo, o êxtase, é, voltar na terapia dele com o Reich. Depois ele vê que isso não se sustentava, então ele vê que além de reflexo orgástico tem que ter grounding, tem que ter essa construção. E mesmo é assim, exato. nossa, há momentos que eu percebo que tem essa funcionalidade corpo-mente, mas aí ele faz essa pergunta: por que é tão difícil se entregar? Por que é tão difícil se render ao corpo? Se render ao corpo, fala como que rendição, né? Eu acho legal isso, porque rendição parece que estão Ah, lutando. E aí, se eu me rendo ao ah, corpo, meu ego perdeu. Então, se a pessoa está muito nessa ideia, que eu acho que é só recuperando uma coisa, a sociedade do cansaço é uma tese atual, mas ela já vem sendo é, formulada. Vamos supor, o Foucault isso. faz uma tese de que o cuidado de si, que era dos gregos, os gregos tinham cuidado consigo com o corpo incluso. E à medida em que o medieval vai se separando e a filosofia se separa da espiritualidade e o corpo é tirado da espiritualidade, a espiritualidade vira uma ideia, o corpo vai ficando negado na Idade Média. Na modernidade, penso, logo existo, não precisa de sentir. E aí, o que acontece? Uma dissociação.
a tese da Sociedade do Cansaço, ela vai sendo desenvolvida no Foucault como sociedade disciplinar, no Deleuze ela vira sociedade de controle, sorria, você está sendo filmado, então você tem que estar feliz 24 horas, tem uma câmera te filmando. E agora, na Sociedade do Cansaço, você tem a tese do desempenho. Você é a sua empresa, Exato. você não pode se cansar nunca. Então você não bate mais cartão, você não tem mais salário. Você tem que estar 24 horas trabalhando e só para no burnout, que ele fala que é uma grande violência neuronal. Olha que distorção do corpo, por isso que a gente está tão atual. Porque Exatamente. o corpo está fora. E o corpo está fora e a alegria está mais longe ainda, né? Porque Sim. As pessoas estão nessa sociedade da hipervelocidade também, do cansaço, muito distantes de si, da sua energia, Sim. da sua alegria e da possibilidade de parar um minuto. As pessoas agora resolveram que sempre tem que meditar para ver se a meditação para um pouco a gente, se freia um pouco tudo isso. E aí muito pouca gente está falando da impossibilidade dessa alegria. Não, Juliano, que eu acho que tudo isso... Ele cita aqui deixa no longe. último capítulo, quando ele fala que a entrega a Deus... Oi? Ah, sim, tive uma Paralisou? Oi. Voltou. Ah, ok. Muitas pessoas me veram, ela dando abraço aqui. É uma coisa... A minha internet está uma novela, mas eu acho que agora ela voltou. Só voltando um pouco na... Deixa eu só te... eu também quero voltar uma coisa que você falou. Volta. Porque eu acho que quando... a gente vai se excitando aqui, porque você traz a filosofia, eu amo. Quando a gente... eu vou ficando na alegria, entendeu? De estar dialogando com você. Quando você falou da história que o Reich vai trazendo da unidade funcional e que o Lowen traz aqui nesse livro, eu fico pensando quanto é um esforço na sociedade do cansaço, hoje em dia, nessa sociedade do consumo, você ficar realmente conectado com o teu corpo. Porque é tão fácil desconectar, né? Sim. Eu acho que isso que você falou é muito fácil desconectar. Você já está fora. Você já está desconectado, E isso que você traz da internet, do telefone, já é uma falsa alegria. Não é isso que o Lowen está propondo aqui no livro. Não é essa alegria efêmera. Não é essa alegria do consumo que eu vou lá, compro uma coisa e fiquei feliz, entendeu? Isso desaparece muito rápido. O que ele fala é uma alegria orgástica, de integração, de entrega ao corpo e à alma, e uma alegria de você estar muito conectado com você mesmo. Indiferente de tudo, do que pode estar acontecendo, independente, não tão indiferente, independente de tudo que pode estar acontecendo em sua volta, né? Então eu acho que é muito contemporâneo por isso, né? A gente está cortado. E eu acho que a bioenergética traz essa tese até hoje de conecta o corpo, conecta com a respiração, né? Isso é muito importante, você falou nisso. Volta ao que você queria falar também. Sim, voltando. Você disse, eu também quero voltar. Você falou, me deu uma outra coisa. Uma vez eu fui no osteopata por causa de uma dor, aí eu falei, nossa, ele falou, tá todo mundo aumentando a dor aqui. Porque o celular obriga a gente a ficar assim, ó, o tempo todo. Então ele cronifica uma tensão que já existe na base. E no Alegria ele fala, essa tensão que a gente tem na base, vai ficando crônica, é o sinal ali que você fez o altarzinho pro seu ego e está cindindo cada vez mais com o seu corpo. E hoje, quem não tem essa dor na cervical, quem não tem esses sinais de cronificação da tensão, que são as pistas que a gente está, olha, volta, menos, né? Volta para o seu corpo, começa a se conectar. O corpo está dando vários sintomas. O burnout é um sintoma. As dores que a gente tem no nosso corpo são sintomas. É olhar esses sintomas, quem está escutando a gente, né? O sintoma não é uma maldição, né? A dor não é uma maldição. O tempo todo no livro ele fala, olha, a dor é um grande presente, presta atenção que ela está te dando um recado, o seu corpo está te dando um recado, né? Exatamente, a dor é uma narrativa. E essa narrativa da dor é dizer, olha, eu estou aqui, volta para cá, né? É uma linguagem que o corpo está falando com você, né?
volta, volta, eu estou aqui, vamos nos integrar, né? Essa é a grande questão. Mas a dor para o Lowen e para o Reich era uma forma que ele falava de que se você ultrapassa a dor, as pessoas também têm medo da dor. Não, Juliano, qualquer coisa, me dá um remédio. O mundo atual, cheio das pílulas cor-de-rosas, né? É fácil dar um remédio para sair da dor. Mas eu acho que o Lowen colocava, ao sustentar esta dor, o que tem depois dela é a possibilidade de liberar energia e liberar o prazer. Então, sim, a dor não é para te bloquear, a dor é para ultrapassar, é para chegar do outro lado onde o prazer está escondido. Né? Eu acho que essa é a importância. A bioenergética trabalha muito com esse esquema de passar pela dor para atingir o prazer. Acho que essa é uma coisa importante. Sim. Aí também. O corpo está cada vez mais dolorido porque a gente cada vez mais esquece dele. Exatamente, né? Esquece, só lembra quando está doendo muito, só lembra quando está... nossa, já passou do limite, aí recorda. Voltando um pouco nas teses do livro, quando ele vai falar das crianças, né? Como a criança ela tem aquela alegria, aquela espontaneidade, e às vezes ela está numa casa que aquela alegria é demais, né? Então ela tem que dar uma reduzida na alegria dela, segurar um pouco, começar a ficar tensa para ser aceita, ou para evitar ser mais abusada, ser mais invadida. Então tem um capítulo só sobre o abuso, muito legal nesse livro. E como que a gente pode ver isso no contemporâneo? A gente tem bilhões de formas de abuso, não necessariamente sexual, né? Que se a gente está desconectado do nosso corpo, a gente não percebe esses limites. De repente é invadido, de repente tem uma relação muito abusiva, ou se submete a relações muito abusivas por estar desconectado, por não estar se percebendo, né? Essa é a grande problemática do mundo atual, não esse abuso todo, não só sexual, como você falou, mas abuso social, político, internetico, tudo, a fake news é um abuso, mas isso tudo faz a gente sair de si, não? Acho que ele falou ali no livro, porque o conceito dele de alegria é muito bonito, né? Ele fala, alegria, na verdade, é observar a criança na sua espontaneidade e na sua liberdade de expressão. Então ele coloca, isso chama-se alegria, né? É estar com liberdade de expressão e estar na sua inocência. E aí e ele mesmo vai colocando o quanto o mundo vai tirando na organização da gente, do ser humano, do sujeito, vai esquecendo dessa espontaneidade e dessa liberdade, vai se aprisionando nas dores, na neurose, na tristeza, não? Mas eu acho que a coisa mais importante para a gente falar é o quanto tem que passar por tudo isso. Atravessar. Não adianta achar, não é? É isso que você colocou, essa travessia do inferno de Dante, né, que você trouxe, que eu achei muito legal. Eu acho que isso é um recado que a gente tem que deixar. É não ter medo dessa travessia, é ter que entender que é por aí que vai para chegar nesses momentos de alegria, né? Agora, também uma coisa importante que eu acho para a gente deixar aqui e falar é a alegria pode ser, ela não precisa ser para sempre, porque a gente não consegue estar o tempo inteiro nesse mundo contemporâneo, com a política, com o social, com tudo, com esse mundo global alegre. Mas a gente tem que pegar, reconhecer, como se fala, nossa, esse é o meu momento de alegria. E reconhecer e incluir isso em si. Porque senão são também pelos momentos de alegria, sem nenhuma inclusão da alegria. Passou. E quando ele fala a alegria vem do cosmos, ela junta tudo, eu acho que uma das questões terapêuticas desse momento é dizer assim, reconheça e guarde, inclua em você essa questão de que você teve um momento de alegria, de que você nesse momento está muito satisfeito e está alegre, porque a gente não faz isso. A gente deixa passar e fala, acho que eu nunca fui alegre na vida, mas você não lembra, né? Acho que isso também é importante. Reconhecer e incluir em você, né? Muito bem. Muito bom. Eu achei interessante, você também colocou no seu prefácio, isso vai se construindo no livro todo, que assim, ele não fala tão claro como eu acho que você colocou no prefácio
resumidíssima. Olha, quer dizer isso, que é parafraseando, quer dizer, você dizendo o que o Lowen diz em uma frase, né? Que a consciência de si, a posse de si, que permite a expressão de si no mundo. E aí, em português, a gente não tem essa self-possession traduzido como autopossessão, uma palavra meio esquisita, mas que seria o self-possession. E eu perguntei esses dias, conversando, acho que com duas pessoas, o Perisson e eu acho que a Ana, da autopossessão, como um ganho. Como um ganho. Como seria isso, né? Eu trabalho muito com adolescente, todo o meu trabalho vem em educação, eu levar a bioenergética para a escola. Como que você seria isso, né? Você quer pedir de um aluno de 14 anos autonomia, que ele pense um plano de vida, etc. Ele não sabe nem que está encarnado. Então, como que é? Dá primeiro dá uma senso-percepção, começa a se perceber, depois você pede um plano de vida dessa pessoa, sabe? Então, é só, se você puder dar uma explicada nessa sua sequência aqui. Como que você chegou nessa consciência de si, leva posse de si, autopossessão, e aí sim vem a expressão verdadeira de si no mundo, seja qual for o mundo, a configuração, mas isso vem como espontaneidade, como alegria. Eu achei isso muito lindo, que é o para além do princípio do prazer que você falou, né? Eu acho que esses três conceitos são do Lowen, entendeu? Ele coloca, né, a consciência de si, a consciência de si, aí depois a autopossessão, ou seja, estar consigo mesmo. É nesse sentido que eu acho que quando ele coloca, é bastante espiritual, entendeu? Não é só também corporal, porque para ele a tese da espiritualidade é estar no corpo, é estar nessa junção total. Autopossuir-se, na verdade, para mim, é uma questão de você estar podendo falar das tuas crenças sem estar preocupado com o que o outro pensa de você, podendo se expressar da forma que você pode ser aceito ou não. Tem a ver, hoje em dia, com uma autenticidade, entendeu, Joviniano? Acho que tem que estar autopossuído, eu estou incluído em mim mesmo, eu estou integrado em mim, daquilo que eu acredito e não sou o que o outro acredita, ou não estou só olhando para o outro. Eu estou muito comigo mesmo. O outro, né? Eu escolhi isso porque eu estou validando o outro. Isso. É no momento que reconhece as suas próprias crenças, diferentes, inclusive, dos seus pais, entendeu? Esse é um momento de autopossessão muito grande, independente do que está muito em sua volta. Aí sim eu posso me expressar sem medo, porque eu estou conectada com o meu coração, porque eu estou conectado com as minhas entregas, porque eu estou conectado com as minhas verdades, e não com a verdade que o mundo está tendo de mim e colocando em mim, né? Então, essas três questões do Lowen, o reconhecimento de si, a possessão de si e a expressão daquilo que é a tua verdade. Isso é uma tese muito interessante também que ele traz. Muito legal. E é um foco, né? Acho que um foco do processo da bioenergética também. Exatamente. Eu acabei criando um esquema aqui, tentando dizer mais o que eu falaria disso, né? Você passa por uma senso-percepção, depois você tem esse processo grande que é a autodescoberta. Dentro da autodescoberta, a terapia é a autodescoberta de si. E aí você acaba descobrindo a sua divindade, a sua alegria de viver. Não o Deus lá fora, mas o Deus, como que o Spinoza fala, né? Deus é a natureza, Deus é a imanência. E essa desconexão da natureza desconecta da gente e da nossa divindade. E aí vem um autodomínio e uma consequência, a autoaceitação e uma liberdade interior. Ele fala bastante isso, né? Para você ter acesso a essa alegria, tem que ter uma liberdade interior. E aí eu acho que o processo, pelo menos comigo, assim, eu sou muito grato a todo o processo da bioenergética, porque eu fazia outras, né? Passei por processo da psicanálise, processo do Jung, da psicologia analítica. Depois, quando eu cheguei na bioenergética, eu percebi meu corpo vibrando. Falei, gente, eu tô vivo, eu tô encarnado. Então, como que eu vou... O que que eu vim fazer nesse planeta mesmo, né? Então, como que eu vou me expressar? Como que eu vou... Se você tá fora do corpo, não existe esse impulso de querer se expressar. Porque a verdade, a liberdade interior não está constituída. E é uma construção. É legal perceber isso, né? O ground de todo esse processo como uma construção. Eu acho que é super importante a gente falar que
para estar ground, como ele coloca, e para estar possuído do seu corpo, para se entregar à vida e ao corpo, porque se entregar ao corpo, Lowen fala que é entregar-se à vida, né? Essa que é a questão. Cair em si é cair no corpo. Ele fala muito essa frase que eu acho genial. Cair em si é cair no corpo. Então, essa forma de estar na vida, de se entregar à vida, é a única possibilidade, é entregar-se ao corpo, não? E hoje em dia eu acho que essa história da alegria também, se a gente for pensar, que não tem só a ver com a internet, não, Juvenal, tem a ver também com essa busca do corpo que o mundo está trazendo, com uma busca constante só de saúde. As pessoas estão extremamente preocupadas com a saúde, né? Aí como ser saudável, como viver com saúde. Isso também forma um corpo que não é espontâneo, porque é uma preocupação tão grande de ir nas questões da saúde, da pílula da vida, né? Que também cria um corpo que não é essa espontaneidade que ele traz o tempo inteiro. Sim. Eu realmente tive muitos mestres na vida e ainda tenho, mas reconhecer uma pessoa tão vibrante, com os olhos tão brilhantes. O último workshop que eu tive com o Lowen ele tinha 95 anos. E foi maravilhoso. 90 e pouco, antes um pouco, acho que dos 95, estava eu, a Miriam de Campos lá, que ela mandou um beijo aí, estava o Dilo, acho que ele estava com 90 e poucos anos. E ele tirou a camisa e a gente ficou assim, nós três. Não é possível que ele ainda tenha esse corpo. Então, eu acho que não era esse corpo artificial de uma busca de saúde artificial, e sim essa espontaneidade, essa vibração que é a busca da saúde da bioenergética, né? É isso que é o grande barato da bioenergética, realmente. Muito bom, não? É isso, muito Conversar com você é um prazer. É um prazer muito e uma bom. alegria. Bem, Liane, muito você pode bem. falar um pouco, eu acho que a gente está com um tempo muito bom, a gente pode se despedir, mas também falar um pouco do seu trabalho aí, do Instituto, como funciona, muita gente que assiste aqui na página não sabe muito bem como procurar, como fazer essa formação na bioenergética, ou como fazer uma terapia focada no corpo, assim, contar um pouco onde em São Paulo vocês estão. Você está em São Paulo e no mundo inteiro, mas como, como encontrar vocês aí? Então, olha, aqui é o Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo, a gente está na Vila Madalena, olha que lugar incrível, em São Paulo. E a gente tem um curso de formação de 4 anos aqui para se tornar analista bioenergética, que, aliás, eu acho muito pouco e as pessoas acham que é muito, mas é algo muito complexo se tornar um analista bioenergético, né? Mas aqui no Instituto a gente tem vários cursos que não são só esse curso, a gente tem uma esteira de produtos, e a nossa esteira de produtos curso de grupos de movimento, de formação de grupos de movimento, curso de treinamento de bioenergética para criança, curso de bioenergética e obsessividade e compulsão, a clínica das compulsões. Então, a gente tem toda essa esteira de produtos. E a gente tem também uma coisa que é um orgulho meu, que é o SAPS, que significa uma clínica social. Sim. E essa clínica social, a gente atende a várias pessoas que nos procuram, a gente tem quase 1000 pessoas sendo atendidas. Uau, muita gente. E tem grupos, e estamos nos CAPSes, para que as pessoas experimentem essa alegria que a bioenergética traz ao nosso corpo. Então, e o nosso telefone é 3032-3445. Quem quiser 011, nos acessar, é um prazer, viu? 011. Vai ser uma alegria. 011 São Paulo. Maravilha. Vai ser uma alegria conversar com todo mundo. Muito bom. Pessoal, vocês podem conversar com a Eliane, a gente vai terminar a conversa. Vocês podem continuar conversando aqui, perguntando, ela tem o Facebook dela. E aí, acho que no máximo hoje à noite, eu também coloco essa conversa definitivo no meu YouTube, que aí fica lá sem poder. Porque o Facebook vai sumindo, né?
os stories, e aí fica disponível também no YouTube. Bem, Eliane, muito grato por essa conversa, por você ser Grata quem a você. é. Acho que você aceitar, né, toda essa travessia de se tornar quem é você hoje, né, com toda a sua trajetória, é uma grande contribuição para toda a comunidade, não só de bioenergética, mas para o planeta Terra, que você viaja pelo planeta Terra, contribuindo aí com o seu ser, né, com a sua disponibilidade de ser, que é uma energia muito linda, obrigada. muito vibrante, e que eu vi, né, falei, ó, pela internet, Muito obrigada, nossa, eu quero ser aluno dessa mulher aqui, eu vou achar. E aí, de repente, eu falei, uau, agora... E foram 4 anos que passam muito rápido, né? E é pro resto da vida. Sônia tá te mandando um beijo, Cristina, Vera, um monte de gente te mandando beijo, saudades. Obrigada. E matando a saudade de vocês em vários lugares do Brasil que a gente está em a formação. Muito grato por tudo, querida. Obrigada a você, é uma alegria estar com você, Joviniano, uma alegria. Muito obrigada, querida. Muito bom. Uma alegria para todo mundo, né? Aí. Tchau, beijão, Tchau, obrigada. Tchau.